Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e hoje você vai ser novamente abençoado no Conexão Getsemane. Olá, sendo abençoado em mais um programa. Hoje você vai pensar, poxa, será que você está gravando um programa repetido? Está passando na minha televisão um programa repetido? Não. Você pode perceber através da minha roupa que está diferente. Mas o convidado é o mesmo, porque hoje você vai ter a oportunidade de conhecer o mais importante da vida de um homem, a parte espiritual. Contamos para você na semana passada, no episódio anterior, na parte A desse testemunho, sobre o sucesso que o pastor Pablo Jimenez conseguiu através dos negócios. Dinheiro, R$5.000 se transformaram em 50 milhões de dólares em patrimônio. E nem em patrimônio, em estoque, né, pastor Pablo? Estoque. Mas hoje você vai ver algo que foi muito mais importante do que isso. A transformação espiritual desse homem que hoje é referência no Brasil como pregador da palavra. E ele também, eu vou falar ao decorrer do programa, fala sobre as questões de junção entre um pregador da palavra e um palestrante inspirado por Deus para ensinar empresários artes sobre o marketing e também sobre o desenvolvimento intelectual. Pastor Pablo, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Ebert. É um prazer imenso estar novamente neste programa e com certeza alcançando corações, almas, vidas que marcaram já um encontro conosco na TV Jet. Com certeza, aqueles que já nos antecederam, trazendo tantas experiências, vai se enriquecer com esse novo testemunho, a parte B da nossa história, que vai alcançar vidas que, com certeza, Deus marcou o encontro. Amém. Pastor Pablo, só para sintonizar as pessoas que, de repente, não assistiram ainda o episódio anterior, eu vou te perguntar quem você é e você vai falar com o pessoal de casa. Okay. E você que perdeu a primeira parte desse testemunho, você vai estar encontrando ele no YouTube, através do nome Conexão Getsemane, ou também no site da igreja Getsemane. Pastor Pablo, fala com o pessoal de casa, quem é o pastor Pablo Jimenez? Bom, o pastor Pablo Jimenez é um oriundo de Belo Horizonte, Minas Gerais, de um lar todo conflitante, onde testemunhamos. O meu pai tentou tirar a vida da minha mãe logo quando era criança, menino de colégio interno, depois menino de rua, tentando sobreviver, jogador de futebol nas categorias de base do Atlético, até na década de 82, depois migramos para o Rio, tornamos empresário, hoje pastor há 19 anos, fomos a terceira empresa na América do Sul, concorrente da Gillette, fomos uma das grandes empresas de pedras preciosas e semi-preciosas na Tailândia, na cidade de Bangkok, e hoje viajando o Brasil e o mundo também com a World City Center e também com a Jimenez Consulta, falando sobre gestão e também sobre administração da vida pessoal. Então, a gestão profissional e a gestão pessoal, familiar. Pastor, no programa anterior, nós inclusive não tocamos no fato do senhor ter um trabalho na Índia. Como que funciona esse trabalho na Índia? Esse trabalho na Índia e na África começamos em 2006, através da aproximação de um pastor, o pastor Delassi, que é afro-americano e está na América há mais de 30 anos. E nós descobrimos, quando eu reencontrei minha mãe aos 24 anos de idade, porque nós éramos pequenos, quando meu pai tentou tirar a vida da minha mãe. Ela deixou de viver com vocês nesse período? Deixou de viver, ela sumiu, meu pai policial prometeu tirar a sua vida e ela sumiu. E meu pai jurava que se nós a procurássemos um dia, mataria ela e a nós também, caso ela tivesse viva. Enfim, depois do meu casamento, na idade de 24 para 25, eu reencontrei minha mãe pela primeira vez, então não tinha nenhuma ideia da sua face, do seu rosto, e eu descobri naquele dia, no Hotel Hilton, em São Paulo, na Avenida Rio Branco, que a minha vó, por parte de mãe, tinha vindo num navio, veio da Nigéria. Nunca podia imaginar que eu tinha sangue nigeriano, porque a família do meu pai é italiana, né, Bergamini, e minha bisavó falava um português muito ruim, e ali começou um amor. Eu já tinha muita vontade de ajudar as pessoas na África, mesmo quando só era empresário, e essa vontade ardeu dentro de mim.
quando eu fui para a América em 2001. Então comecei a projetar e planejar para que rápido eu pudesse estar em algum país do continente africano. Começamos em 2006 na própria Nigéria, depois passamos para Gana, depois para Moçambique, Maputo, Zavala, e aí no ano de 2007 para 2008 começamos na Índia. Começamos a ministrar seminários, depois construir igrejas na Índia. Então, nenhuma igreja leva o nosso nome, é todas para os nativos dos países. Vocês constroem a igreja e deixam ela com os nativos lá? Deixo ela. Eu, com a venda do meu material, eu até estava compartilhando com uma das diretoras dessa programação, desse programa, que nós nunca cobramos para pregar, nunca citei essa palavra, eu quero X, é só por isso que eu vou, não toco nesse assunto, quase não anunciamos material, seja livro, seja DVD, e Deus, por graça e misericórdia, nos supriu, porque se você entrar no nosso site, www.pablojimenezministério.com, e ver todos os vídeos, e ver todas as obras que realizamos, alguém vai perguntar, deve ter uma máquina de dinheiro por trás, ou alguma instituição por trás. Fala de novo o site um pouco mais lento, que vai estar escrito embaixo. www.pablojimenez, com J e Z no final, ministério.com. Então, pablojimenezministério.com é o nosso site. Tem lá todos os vídeos, clica lá, vídeos de missões. Vai ver da África, da Índia, tribos de indígenas no Brasil, várias em que nós... Até aqui no Brasil? Até aqui no Brasil. A última agora, Cumarumã, que é 10 quilômetros, 10 horas de barquinho mesmo, aqueles barquinhos pequenos do Parque Municipal, 10 horas no Rio, ali na saída do Oiapoque, divisa com Guiana Francesa, até chegar nessa tribo uma das mais, vamos dizer assim... afastadas da civilização. Afastadas e também bastante, como é que podemos dizer, uma tribo muito afastada de tudo aquilo que você possa ter ideia de conhecimento, de até... como é que nós podemos... Espiritualidade em relação Não, às espiritualidade. Eles são tão afastados da nossa noção daquilo que é mundo... Civilização. Que eles ainda estão assim, sem recurso, de cultura, de estudo, de roupa. Vocês conseguem autorização com o governo para estar alcançando essas pessoas? Com o governo. Todas essas tribos, sem autorização do governo, da FUNAI, você não consegue entrar. Então não há como deixar de te perguntar, poxa, como que você conseguiu no início esse trabalho? Era com recurso próprio? Tudo, pastor Heber. Nós começamos esse amor e essa geração de missões, ou de fazer missões, foi aqui em Belo Horizonte, quando nós começamos no nosso auge empresarial. Nós compramos um ônibus, Marco Polo, fizemos um motorhome e viajávamos a cidades do interior de Minas, dando banho em mendigo. Reunia na praça todos os mendigos das grandes cidades e fazíamos assim. E aqui também na Praça da Estação. E começamos esse trabalho com recursos. Por várias vezes o pastor Jorge Linhares até fazia apelo à igreja para trazer roupa e coisas que poderia ser útil. E nós até falamos com o pastor Jorge na época, não, pastor, nós não queremos doação, queremos fazer tudo novo. Então eu ia para a C&A e comprava moletom, tudo novo, chinelo havaiana, porque o pé geralmente desses andarilhos muito inchado por cachaça e tudo. Então tudo nosso era novo, kit de higiene, de primeira, tudo, kit médico, de primeiros socorros, nós doávamos tudo por conta da empresa. Quando me tornei pastor, eu lancei esse desafio, que não é fácil. Quando você não tem uma estrutura atrás, uma igreja que te banca, empresários que te bancam, é exatamente a vivência da fé. Então, assim foi que eu comecei a fazer essa obra. A vivência da fé. E eu tenho certeza, para fechar esse bloco agora, que tudo que você investiu te foi devolvido. Apareciam os recursos de forma espiritual na sua vida. De forma espiritual, de uma forma tremenda, né? Porque lancei esse livro do Espírito Santo, dentre outros, esse aí, agora a segunda edição de 700 páginas, e alguns outros, assim, isso tudo foi graça de Deus, porque eu não tive condição acadêmica para bancar uma estrutura de formação. E essa história sobre esse livro você vai ouvir no nosso próximo bloco. Agora você vai ficar com um comercial e fique aí. E se alguém perdeu que você conhece, que precisa entender o poder de Deus na vida de um homem, chame para assistir com a gente.
mais um bloco do nosso programa. Terminamos no bloco anterior falando sobre o início do livro. Pastor Pablo, nesse livro que eu estou observando aqui, tem uma capa fantástica, tem uma diagramação fantástica. Como que foi que nasceu? Porque isso aqui é um investimento alto. Investimento alto, é. Foi um dos grandes investimentos, né, de todos os livros que lançamos, esse aí, porque esse livro, ele foi feito com a cabeça nos Estados Unidos, em que aquilo que eu iria lançar no Brasil pudesse ser a mesma qualidade, a mesma fonte nos Estados Unidos. Então, nós primamos por aquilo que já é feito na América. Então, fizemos um investimento, como você mesmo disse aí, a capa muito bem feita, o papel usado muito bom, a diagramação, escolhemos pessoas de grande capacidade do Brasil para fazer para nós. E é um livro que nasceu quando eu me converti e passei a ter como inspiração também na minha vida espiritual o Benny Hinn, lendo Bom Dia Espírito Santo na década de 80. E sempre curioso, pastor, porque eu vivi na igreja de Getsemane durante quase 10 anos. E eu sabia que eu amava Jesus, eu gostava de vir aos cultos, gostava do louvor, não havia louvor que eu não chorava e cantava junto. Era o primeiro, sempre sentava no primeiro banco do antigo templo, quando era no Jaraguá. Mas eu sabia que dentro de mim precisava de uma mudança. A mudança interna, embora eu tinha boas ações, boas obras, como eu disse para o senhor, mas eu precisava de uma intimidade com Deus. E essa intimidade, eu reencontrei ela quando eu já tinha me tornado pastor, já no 4º ano de pastor. Eu, em 2003, eu comecei a me cobrar muito, eu já não me aceitava, eu não tolerava nem me ouvir, quanto menos entender e pensar que alguém pudesse ouvir. O senhor foi ordenado pastor na Igreja Batista? Eu fui ordenado pastor em 1998 pela Comaderge, a Convenção das Assembleias de Deus, do Rio de Janeiro. Comaderge é a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Foi antes da construção de uma igreja aqui em Belo Horizonte? Isso, lógico, foi na construção da igreja que nós começamos no dia 1º de novembro, e encerramos ela no dia 2 de novembro, encerramos no dia 15 de novembro, inauguramos. Então, nesse tempo em que nós estávamos construindo, já estava sendo preparada a minha ordenação de pastor, porque eu já tinha sido ordenado no final de 97, aqui na Getsemane, como evangelista. E evangelista na Convenção Batista é como presbítero na Convenção Assembleana. Entendi. É o último passo para ser pastor. Isso. Só pondo uma vírgula nesse assunto, ele construiu uma igreja em Belo Horizonte, numa das áreas mais nobres de Belo Horizonte, um templo fantástico, a estrutura física do lugar era, assim, bem à frente do tempo, em apenas 14 dias. 14 dias, está no nosso site. 14 dias, botamos 35 homens, trabalhando 24 horas, uns descansavam, os outros começavam, sem parar. Em 14 dias levantamos aquilo que era só um telhado e uma quadra, não existia nada lateral e levantamos. E nesse momento você sofreu uma represária enorme da vizinhança ali, porque é uma vizinhança de um lugar muito nobre aqui de Belo Horizonte. Isso, sofremos porque ali no bairro onde está hoje uma das celas da Lagoinha, um tempo que deve caber hoje pelos bancos, mudou um pouco o formato, né? E foi feito para 1.300 pessoas sentadas. Então ali nós tínhamos, acredito que continua a mesma vizinhança, desembargador, juízes, promotores, o povo morava ali. E o zoneamento não dava direito à igreja, embora dava direito à quadra esportiva, boate, restaurante, mas igreja não. Igreja não. E nós enfrentamos nesses 14 dias um processo de anunciação de obra nova, onde não só os moradores fizeram passeatas e jogavam bomba na igreja, e aí o juiz, o desembargador do bairro também foi contra. E nós, um dia que antecedia a inauguração, o oficial de justiça foi lá para poder embargar a obra, e nós era 5 e pouca da tarde, quase 5h30, deparamos com um grande amigo meu de infância, que ele olhou para mim, quando ele olhou, no olhar dele eu senti que nós não podíamos cumprimentar. Era um projeto de Deus. Era um projeto de Deus. Ele pediu que todo mundo se afastasse, pediu para falar comigo a sós no fundo da igreja, e ali disse, rapaz, e nos abraçamos, e ele disse, eu vou te ajudar. Se eu atrasar aqui 20 minutos, o juiz não assina mais. Se não assinar, você inaugura a igreja amanhã. Conseguiu, inauguramos a igreja,
e a igreja hoje está com o pastor Sandro Gonzalez, né? Está em boas mãos, e o culto de domingo lá, o último que eu estive, não tinha mais lugar para sentar, de tanta gente que tinha lá. Para quem quer saber onde que é essa igreja, é a igreja, o Espaço São Bento da Igreja Batista Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Isso. É interessantíssimo a gente ver o poder de Deus e os propósitos de Deus, né? Como que as escolhas que a pessoa toma podem definir o futuro de pregação, de evangelismo, de várias coisas que vão trabalhar em favor do reino de Deus. Aquilo ali, mal sabia o papo que ia tomar uma repercussão tão grande depois, né, pastor Paulo? Tão grande. E graças a Deus, através dali, pastor Ebs, nós, então, em 2001, passamos por uma experiência difícil na minha vida pessoal, e aí eu decidi ir embora para a América. Você voltou para os Estados Unidos? Voltei para os Estados Unidos e me filiei a essa igreja americana, ao Grace Harvest Church, e ajudava, e junto, conciliando uma cooperação com a igreja do pastor Ariel de Jesus, que é o pai de Elaine de Jesus, a igreja Assembleia de Deus Americana. Tão conhecida aqui no Brasil. Agora, Pablo Jimenez, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Foi através dessas experiências... Das experiências, pastor Herbert, eu passei já em Belo Horizonte, quando construí essa igreja, passar uma média de 8 horas por dia no monte. Eu ia para o monte às 11 da noite, saía 5 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, já no auge da minha empresa. E isso, como eu disse para o irmão, ele foi queimando dentro de mim. Me tornei pastor e sabia dentro de mim que ou o Benihim contava história ou eu nunca havia tido experiência com Deus. E indo para a América, eu fui para uma casa pastoral onde era só eu e Deus naquela casa. E num tempo de neve, foi uns anos que na América, as piores geadas do país foi no início de 2000 até 2006. Então, onde eu morava, praticamente todos os dias a neve era várias inchas de altura. Então, eu tinha que ficar trancado num quarto pastoral e ali olhando para as paredes, porque o pastor não aceitava ter televisão lá. Então, eu tinha que ou orar ou ler Bíblia. E ali começou essa experiência com o Espírito Santo. Então, aonde em 2010 começamos a escrever esse livro aí. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Você tem que ver uma pregação do pastor Pablo. Você vai entender o que ele está falando com relação à intimidade com o Espírito Santo. Hoje, muitas igrejas, as pessoas pregam, talvez até sem intimidade com o Espírito Santo. Mas quando você percebe que uma pregação está sendo feita dentro de uma espiritualidade unida à intelectualidade, porque também não basta apenas você querer ter intimidade com o Espírito Santo se você não estuda o Espírito Santo, se você não se prepara, né? É muito complicado um pastor falar que ele vai conseguir levar todas as pessoas que estão vendo a terem uma presença especial do Espírito Santo de Deus sem que ele seja ou tenha embasamento na palavra de Deus. Né? E você viu isso? Desculpa, pastor, só me interrompendo um pouco. O Espírito Santo é um dos temas mais polêmicos no mundo inteiro, porque através dessa vertente é que nós falamos ou podemos imaginar os dons, o fruto, é que nós podemos acreditar na transformação, né? Tito 3,5, é pelo Espírito Santo que somos regenerados. João 16,13 é ele que nos guia. João 14,26 é ele que nos ensina. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos, João 16,7 adiante, a testificação. Você não consegue perceber quando você peca ou não peca. Você não sabe o que é justiça e o que é injustiça. Você não sabe o que é juízo, você não tem ideia. Porque o Espírito Santo, ele não está firmado apenas no que eu leio, ele entra, é algo intrínseco em você. É uma experiência única, que é intransferível. Né? Cada um de nós temos a nossa experiência. Essa experiência parte da minha fome e sede de conhecer a Deus, e segundo, pela escolha de Deus. 1 Coríntios 12:11. Os seus dons é dados segundo a vontade do próprio Espírito. Então eu preciso mostrar sede e fome. E para isso, precisa acompanhar a obediência. Atos 5,32. Só recebe o Espírito Santo, o Pai só dá àqueles que obedecem. E a coisa mais difícil é obedecer. Então, sem obedecer,
eu não tenho o Espírito Santo. Eu preciso passar pelo processo da obediência, que não é fácil, ainda em carne. Por isso que Adão e Eva pecou, porque eles tinham o livre-arbítrio em carne de decidir qual caminho queriam. Então você obedece, aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, e agora, ao receber o Espírito Santo, ele vai decidir se você está capacitado ou não para fazer aquilo que você tem desejo, mas você não tem qualificação, você não se preparou, e ele sabe que você não vai entender, ele vai absorver a revelação e a presença dele. É por isso que Paulo, em Gálatas 1, 10, 11, ele disse: o evangelho por mim pregado não foi revelado por homem algum, e sim por Jesus Cristo. Mas sendo este homem, Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel, o grande mestre, o que foi professor de Caifás e de Anás. Então, por que Paulo diz isso? Porque é uma experiência única. Então, esse livro, Pastor Herbert, todo o público, toda a audiência, é um livro que nós falamos desde a escatologia, desde o início da criação de tudo, passamos pela escatologia do Espírito Santo até o final da nossa vida cristã. Quer dizer, a experiência, o que precisamos. Qual é a ação do Espírito Santo na vida do salvo? Qual é a ação do Espírito Santo na vida do santo? Duas coisas distintas. Qual é a doutrina real dos dons do Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo pelo Espírito Santo? O que é os 5 dons ministeriais de Efésios 4:11? Apóstolo, pastor, mestre, profeta, evangelista. O que é isso? Qual é a diferença desses ministérios? Qual é a relação dos dons de Romanos 12, verso 1 ao 6, com relação a 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 adiante? Então, é exaustivo, é um livro de cunho não só espiritual, mas também didático. Ele ensina, ele te traz de A a Z o que é ser um verdadeiro cristão. Resumindo, vale a pena ler esse livro. Você vai ter que conhecer um pouquinho dessa palavra. Pastor, no próximo bloco nós vamos dar sequência a esse lindo testemunho, tão enfatizado e principalmente com embasamento bíblico. Ok. Deus abençoe você e até o nosso próximo bloco. Tempo de plantar e de colher, o tempo passa, espero por você. Há tempo de chorar, tempo de celebrar a vida e ser feliz. Tempo de se afastar e há tempo de abraçar o amor que sempre quis. Todo dia vejo na TV, tem sempre alguém tentando preencher vazio do coração, e desse jeito nem o tempo pra curar. Qual é a solução? Sobra dinheiro e falta tempo pra gastar. Nessa vida passageira, o Senhor do tempo é rei. Aprendi que há tempo para tudo, mas meu tudo é nada sem você, sem você. Já faz tempo que Eu percebi que já não sei. já faz tempo que eu descobri que já não sei viver sem você. Todo dia vejo na TV, tem sempre alguém tentando preencher vazio do coração, e desse jeito nem o tempo pra curar. Qual é a solução? Sobra dinheiro e falta tempo pra gastar. Nessa vida passageira, o Senhor do tempo é rei. Aprendi que há tempo para tudo, mas meu tudo é nada sem você, sem você. Já faz tempo que eu percebi que já não sei. Já faz
descobri que já não sei viver. Já faz tempo que eu percebi que já não sei viver. Já faz tempo que eu descobri que já não sei. Tempo passa pelo mundo afora, não vejo a hora de te encontrar. Todo passatempo é tão inútil quanto as horas e segundos de vontade de te ver chegar. Já faz tempo que eu percebi que já não sei. Já faz tempo que eu descobri que já não sei viver. Já faz tempo que eu percebi que já não sei viver. Já faz tempo que eu descobri Que já não sei viver sem você. Viver sem você. meu Coração, não sei porquê. Em mais um bloco dessa aula que estamos tendo aqui hoje sobre os verdadeiros sentidos da palavra pastor, da palavra evangelista e principalmente do Espírito Santo de Deus, como o Espírito Santo pode agir, quais são as decisões que ele toma no que está em torno de nossas vidas. Temos a presença do pastor Pablo. Você perdeu o bloco anterior, meu querido, procure no YouTube através do Conexão Getsemane e também do site da nossa igreja. Não deixe de ver, foi uma verdadeira aula. Mas, pastor Pablo, aqui eu estou observando que você também tem um material, que até deixou comigo, que tem aqui falando sobre os 4 pilares do sucesso. É o nosso último palestra, o último lançamento nosso, né? Nós temos a Jimenez Consulta, que é uma palestra de uma empresa de gestão, e agora nós, a cada temporada, nós lançamos um novo tema. Nós temos a mensagem 3D, que é decisões que definem destino. Temos 7 mandamentos do profissional de sucesso, tudo que nós fazemos no mundo secular, mas também fazemos na igreja, transformamos essas palestras para pastores e para a igreja no geral. E agora lançamos essa aí, os 4 pilares, né, de um profissional de sucesso, ou de um cristão de sucesso. Porque às vezes a pessoa associa que o cristão não tem conhecimento intelectual, não se prepara, não estuda. É o sinônimo daquele antigo, na interpretação mais popular, é o crente, né? O crente não precisa estudar isso, está mudando de forma assustadora. A sociedade hoje, os ícones são... E nós precisamos, né? Porque Eclesiastes 9:10 diz que tudo que vier às tuas mãos a fazer, o faça com toda a tua força. Então, Eclesiastes 9:2, o sol, a chuva, vem para o ímpio e para o justo, o profano e o santo. Mateus 5:45, da mesma forma, Jesus repete o que Salomão disse há séculos atrás. Então, nós não podemos acreditar que Deus vai nos abençoar porque nós estamos na igreja. Igreja, o cunho, o ensejo, a razão básica é salvação. Não tem nada a ver com a sua vida profissional, em qualquer área. Então, essa última palestra, que é os 4 pilares de um cristão de sucesso, quando eu vou para a empresa secular, eu não posso falar de religião, de credo, porque ali está um islâmico, está um judeu, etc. Então, qual é os 4 pilares? Eu preciso ter sucesso pessoal, profissional, financeiro e espiritual. Então, repito de novo, pessoal, profissional, financeiro e espiritual. Muitos têm sucesso financeiro,
mas ele não tem profissional. O Lava Jato. O cara tem dinheiro, mas não pode contar como ganhou. Outros têm muito sucesso profissional. Extremamente pessoas de sucesso, trabalhadoras, estuda e forma, acrescenta e acumula diplomas, mas não consegue, mesmo dando o melhor, ter sucesso financeiro. Então não adianta você ter sucesso profissional sem colheita. Verdade. Outros têm sucesso profissional e sucesso financeiro, mas não têm sucesso pessoal, anda depressivo. São pessoas vazias. Na questão pessoal, familiar, ele nunca consegue o êxito. Então outros têm sucesso pessoal, sucesso profissional, sucesso financeiro, mas não tem sucesso espiritual, não tem Deus. Não basta também eu ter Deus, mas me faltar o sucesso profissional, exatamente, financeiro, pessoal. Então, lançamos essa última palestra e tem sido, o irmão, o pastor, esteve conosco nesse último evento, o G300 da Lagoinha, e que nós divulgamos um pouco dos 7 mandamentos. Falo mandamentos, que o mandamento é uma regra, você tem que fazer. E às vezes o cristão, embora está mudando muito, ele acha que ele vai vir para a igreja, vai orar, vai jejuar, vai para o monte. E você vê um monte de gente no monte gritando igual louco, parece que Deus está tão distante, porque parece que eles gritam tanto que quem nasceu mudo nasce condenado ao inferno, porque ele não consegue falar. Então, a inteligência, o raciocínio, a sabedoria, Tiago 1,5 disse Deus, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé e ele te dará, que é a sabedoria diferente de 1 Coríntios capítulo 12. Um é o dom, que é irrevogável, Deus dá para um chamado 100% espiritual, um pastor, um obreiro. O de Tiago para todos aqueles que professam a fé em Jesus, para que você possa exercer uma vida profissional, uma vida num todo na sua vida de êxito. Tudo tem um embasamento bíblico nisso aí que você está falando. Agora, você vai deixar para o pessoal de casa um recado e vai falar, antes de falar de maneira bem compacta, de onde nasceu, como nasceu o pastor Pablo. Bom, o pastor Pablo nasceu na década de 92, quando a Debbie Borwick esteve aqui na Getsemane e profetizou que um dia eu seria um grande profeta do Senhor. Amém. Deus me daria muita condição financeira, um dia ia requisitar tudo e ia me tornar profeta. Eu não criei muito nessa história, em 97 ela voltou, disse, está chegando na hora, 98 se cumpriu, eu já estava sentindo uma tristeza muito grande, achei que era sequestro, que alguém ia sequestrar eu, a minha filha, a mãe da minha filha, enchi de segurança a porta da escola de Getsemane, segurança na minha casa armada 24 horas, câmara para todo lado, e comecei a ir para o monte, orar, clamar, tentar ver se eu tinha que mudar de nação, ir embora para a América, mas já era o chamado de pastor. Então, em maio de 98, eu deixei tudo sem que ninguém pudesse entender a razão. Muitos acharam que eu fiquei louco, meus parentes, aqui na igreja de Getsemane, a pergunta era essa, o que aconteceu com esse cara? O cara que parava um carro de R$1 milhão na porta da igreja, agora diz que vai ser pastor, viver pela fé. Então, peguei o dinheirinho que tinha nas minhas mãos, porque ali a empresas coreanos, sul-coreanos, aproveitaram a oportunidade e fizeram uma reviravolta, tomando as coisas quase que violentamente, e ali todo o dinheiro que eu tinha eu lancei na construção desta igreja que hoje é parte da Lagoinha. E ali me tornei pastor, 100% pastor, vivo 99% da obra, pregando no Brasil e fora, e uma vida em que eu oro, assim, a gente não faz isso por competitividade e nem tão pouco para menosprezar a quem não tem essa condição. Mas determinamos ao longo da nossa vida que oraríamos e leríamos a Bíblia no mínimo 5, 6 horas por dia, todo dia de segunda a segunda, ano sai ano, e passamos até na Assembleia de Deus da Convenção ser chamado do Homem Bíblia, porque nós decoramos mais de 2.000 versículos, colocamos no livro 4.780 versículos, e procuramos, assim, num empenho muito grande, fazer a diferença. Por isso que eu digo sempre, eu não copo para pregar, não gosto de falar nessa questão e deixar que a mão de Deus supra a minha vida. Deixa um recado para quem está em casa. Quero deixar para você, de uma forma bem sucinta, o que está em 1 Reis 19:4. A Bíblia disse que Elias pediu a morte, depois de experimentar, fazer descer fogo do céu, parar a chuva, vir chuva, N sinais, prodígios e maravilhas. E já vi tantos pregadores pregar, quem sabe no seu conhecimento, que Elias passava por um momento de depressão, de vazio. Talvez alguns até dizem que foi injustiça. Alguns dizem que ninguém estava ao lado dele para ajudá-lo, um homem que ajudou tanto Israel. Mas, na verdade, o que acontece hoje? Muitos têm experiência com poder,
mas não tem experiência com a presença. Elias estava todo dia acostumado com o poder. Falar e Deus ouvir. Ordenar e acontecer. A presença é mais importante que o poder. Amém. O poder te leva à morte, a desejar a morte, como aconteceu com Judas lá na frente, que expulsava demônio, curava enfermos, Lucas 9:1 e Mateus 10:1. Jesus, chamando todos os seus discípulos, os deu autoridade e poder para curar, pregar, expulsar demônio. E mesmo assim, Judas, João 6:70, Jesus disse, escolhi todos vós, mas um de vós é o Satanás. Então o poder não te levará ao céu. Não busque poder, deixe o poder na mão de quem sempre soube administrá-lo, Deus soberano. Procure a presença te transforma, a presença te salva, a presença muda o teu caráter, a presença te faz amar a Deus como prioridade da sua vida e ao próximo como Ele vos amou. Esta é a minha mensagem, a minha palavra, que deixa a todos vocês muito obrigado, que Deus os abençoe e também ao pastor Hebe de toda a direção desta programação. Nós vamos ler um versículo que se encontra em 1 Samuel, a partir do capítulo 8, versículo 1. Vamos lá. Sobre escolhas. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. É o que você acabou de falar aí. Escolhas. Quais são as escolhas que estamos tomando nas nossas vidas? 6 por meia dúzia? Como estamos fazendo? Seu filho mais velho chamava-se Joel, segundo Abias. Eles eram líderes de Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E no versículo 5, e disseram-lhe, tu já está idoso, seus filhos não andam nos teus caminhos, escolhe agora um rei, para que nos lidere a semelhança das outras nações. O povo de Israel pedindo para mudar alguma coisa. Quando, porém, disseram, dá-nos o rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, fez o que você aconselhou quem está em casa a estar fazendo sempre. O Senhor lhe respondeu, atenta a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os, se solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Quem tem reinado a sua vida? Pastor Pablo falou muito bem, com muita autoridade. Quais são as suas escolhas? Você está querendo poder? Você está tocando 6 por meia dúzia? Ou você está querendo a presença de Deus? Pastor Pablo, eu sou Getsemane, e você? Eu sou Getsemane, e você? Deus vos abençoe.